Então, hoje, por exemplo, a gente pegar um mercado que nem o teu, né? Que é um mercado de venda de carro, mas não é um mercado de venda de qualquer carro. E aí, quando você se prepara, você analisa os riscos, analisa qual que é o caminho que você deve tomar mais assertivo para alcançar o objetivo, a execução ela é imprescindível. Foca naquele cliente que você fez a primeira venda, porque você tem um cliente eterno, né? Então, sempre que ele for trocar de carro, a primeira pessoa que vai vir na cabeça dele vai ser você. A palavra resiliência é muito forte no automobilismo e que você acaba modelando isso para os negócios. Paulinelli, obrigado. Alta velocidade não aceita improviso. Na pista, um erro custa uma corrida e no mundo dos negócios pode custar o teu futuro. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do SICast e hoje eu trago um amigo que tem uma grande paixão, assim como eu. Eu sei que vocês estão na expectativa para descobrir quem é essa pessoa. Eu fiz bastante marketing lá no meu Instagram, lá no Instagram do SICast, e para acabar com essa curiosidade de vocês, antes de apresentá-lo, eu queria que vocês prestassem atenção no VT que a gente vai passar aqui na TV. Eu quero ver se vocês já conseguem reconhecer essa figura. Vamos lá, pode soltar? Tem alguém que acaba exagerando um pouquinho, né? Passa um pouco. Você tava novinho no vídeo, hein, cara? Aquele ali faz tempo. Acabando com o suspense, hoje o SICast recebe Luca Paulinelli, meu amigo empreendedor, piloto de corrida, que eu tenho certeza que vai conseguir agregar bastante pra gente, com muito conteúdo. E hoje eu quero explorar com você, Luca, bastante sobre velocidade e performance dentro da pista e também dentro dos negócios. Então seja muito bem-vindo, a mesa do SICast é tua. Se quiser falar um pouquinho pra nossa audiência, fica à vontade, cara. Boa, obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui no SICast. Vamos falar bastante aí sobre negócios, sobre performance dentro também das pistas, né? Unir um pouco de cada um dos lados. E, bom, só agradecer aí pelo convite e vamos bater um papo legal. Não, bacana, bacana. E pra começar, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O videozinho que acabaram de passar aqui. Você tava novinho, não tinha barba. Quantos anos no vídeo? Ali, cara, deve ser uns 10 anos atrás, 10 alguma anos coisa atrás? por aí. Pô, Tava novinho. Você tá com quantos anos hoje ou 38. não quer falar sobre? 38 anos. 38 anos? É. Então, 28 anos ali no vídeo. Exatamente. Pô, que bacana, cara, que bacana. Eu acho que assim, o nosso papo hoje vai ser um papo de muita conexão, né? Que eu acho que, assim como você, eu também tenho uma paixão enorme por carros, né? Tudo bem que eu ainda não dirigi os mesmos carros que você, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tenho uma paixão, gosto muito de carro, acompanho, né, um pouco da tua trajetória, um pouco do teu negócio também, né? Então a gente vem fazendo um ciclo de amizade bem bacana. Então espero que o papo seja muito proveitoso, não só para o nosso telespectador, mas para a gente também, né? Eu costumo falar que no SICast, né, não só o pessoal aprende, mas eu também acabo aprendendo com os grandes empresários e líderes que passam por aqui também. Bora que bora, legal demais. Bora que bora. Vamos bater um papo bacana aí. Legal. E assim, Luca, para quebrar o gelo, tá? Antes da gente falar sobre negócio ou corrida, eu queria que você trouxesse pra gente, cara, qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar? Cara, mais difícil. É difícil a gente pensar, né? Porque já foram tantas decisões difíceis na vida, principalmente dentro do âmbito profissional, né? Eu venho de um mercado onde foi um mercado comercial, tá? Da área comercial. Então, já trabalhei em multinacional na área de trade marketing, a Puma, né, que todo mundo conhece, é uma empresa alemã, lá em São Paulo. E aí depois eu migrei para o empreendedorismo,
que foi sempre uma paixão, né? Então eu tive um bar e restaurante super bacana ali no Lourdes, que foi inaugurado em 2013, chamava Meet Me. Na época foi um sucesso, né? E aí eu acabei saindo da sociedade em 2017 e entrei na Prudential, que é uma outra multinacional. Então fiquei lá até 2020. Então, querendo ou não, o primeiro passo de uma grande decisão que foi difícil foi empreender, né, num ramo que eu não conhecia, eu era muito novo, e ainda bem que deu certo. No ponto de vista ali de lucratividade e tal, não foi tão interessante, mas o negócio em si foi um sucesso. E aí depois, né, sair do empreendedorismo, voltar um pouco mais para o corporativo, né? E que foi para mim aí uma grande, posso dizer assim, melhor do que as faculdades que eu fiz, né, pós-graduação, que foi aprender um modelo de negócio de muito sucesso ali na área comercial, que é o da Prudential, né? Não sei se vocês conhecem a empresa e o modelo de negócio, mas é muito, muito forte. E aí me moldei ali na área comercial, né? Eu posso dizer, me graduei na área comercial, na Prudential, e aí depois saí de lá, mexi um pouco no mercado ainda da área financeira, né, que era o mercado de investimentos internacionais, e aí, por final, eu migrei para os carros, e foi uma transição, assim, leve, mas que em um determinado momento eu tive que tomar a decisão de seguir forte nesse mercado, porque é um mercado que tem tudo a ver comigo, Legal. né, por ser piloto de competição, por estar sempre envolvido com carros preparados, eventos de carros, né, carros exóticos e tudo mais. Então, em 2022, né, início de 2022, eu comecei uma trajetória mais focada e mais dentro do ramo de automóveis e larguei o mercado financeiro. Então, foi uma decisão também difícil, né, mas que foi leve, posso dizer. E o negócio foi se encaixando de uma maneira muito legal. Por quê? Porque eu aproveitei a minha expertise comercial e junto com a minha paixão, que são os Os carros. carros, que Então, legal. é uma união aí muito, muito interessante, né? E produtiva. Então, depois disso, aí a decisão mais difícil foi a de realmente abrir a Espetáculo Motors, porque hoje, com a facilidade que a gente tem das redes sociais e tudo, né, do digital, tem muita gente que está fazendo o movimento contrário, né? Fecha a porta de loja, que é um custo muito alto, e vai mais para um negócio um pouco mais enxuto, que tem um custo muito menor e que te dá um retorno depois de lucro líquido mesmo, maior, né? Então eu fiz essa transição que foi a mais difícil, né? Também tenho dois sócios, então assim é um É caminho um um mix, pouco né, mais cara? complexo, né? E aí, pô, na hora que você vai fazer a obra, que você vai fazer o projeto ali com o arquiteto e tudo, o valor é X e depois ele vira X vezes 3. Sim. Aí você, caramba, não imaginava que eu tivesse entrando Uhum. num negócio, né, de custo tão alto, e aí depois, com a operação funcionando, vira-se também um custo mensal muito Muito mais legal. alto do que o de antes, né? Então, para você ter o lucro líquido, né, depois você tem sócios e tal, é bem mais desafiador, mas graças a Deus a gente tá indo bem e cada vez mais galgando um espaço aí maior no mercado. Pô, legal, né, cara? E legal que assim, né? Pelo que você me trouxe, né? A tua faculdade foi o campo de batalha, né, cara? Foi na rua, né? Eu Então, sou formado em publicidade e marketing, né, em São Paulo, no Mackenzie, e aí depois eu fiz uma pós-graduação na Dom Cabral de gestão de negócio aqui em Belo Horizonte. Mas eu posso dizer que a faculdade assim que
mais poderosa em termos assim de conhecimento, de experiência em campo e tudo, né? Tudo que você vai aprendendo e assimilando, a Prudential foi com certeza aí a Maior. melhor escola. Pô, que legal, que legal. E você trouxe também um ponto que eu acho muito interessante. Hoje mesmo eu tava assistindo um podcast, tá? Tava assistindo um podcast do Marcos Paulo, né? E nesse podcast eles estavam falando muito sobre a transição dos mercados, né? Então hoje, por exemplo, a gente pegar um mercado que nem o teu, né? Que é um mercado de venda de carro, mas não é um mercado de venda de qualquer carro, Sim. né? Então hoje você trabalha com carros de luxo, né? É. Então acredito não, né? Conheço a tua loja, são carros ali de 500 a 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais, enfim, né? E legal que eu tava ouvindo hoje, muito dentro desse podcast, né, cara, sobre às vezes a dificuldade que o empreendedor tem nessa transição do negócio físico pro negócio online, né? E assim, Luca, para você, a internet, ela potencializou o teu negócio? Como é que você vê hoje a internet como uma ferramenta de venda para um produto de alto valor aquisitivo, né? Sim, sim. Cara, o meu Instagram, ele tá, se a gente for comparar com outros Instagrams de lojas, de alguns cases de extremo sucesso no ramo automotivo de vendas, né? Vou falar aqui só da parte de mais premium, tá? E supercarros e tudo. O meu alcance ele é muito pequeno, perto de algumas lojas, algumas pessoas. E eu comecei através do meu Instagram, Do teu através Instagram pessoal. do meu pessoal, Legal. dos stories, né? Então eu postava, porque os amigos começaram, pô, cara, posta meu carro aí, tô querendo vender e tal, você conhece muita gente, posta aí, acho que você vai conseguir vender rápido, eu te dou uma comissão. Então foi indo de uma forma muito natural. E o negócio foi acontecendo, eu falei, pô, cara, aqui tem realmente um gap de oportunidade aqui que eu posso mergulhar nela de uma forma mais séria, né, e mais estruturada para virar um negócio ali de verdade, né, um plano A, né, para minha vida profissional. E aí, cara, foi acontecendo. Então, assim, no início foi, cara, eram os meus stories. Eu mal subia carro no Web Motors, OLX ou outras plataformas. Então foi bastante, assim, o início foi bem stories mesmo, Instagram e tudo. E aí também só agradecer também os amigos que toparam anunciar comigo no início, né, que confiaram no trabalho e o negócio foi acontecendo e dando certo. E aí, depois que você começa a entender como é que é o jogo, você começa a estruturar e ter mais processos, né, de toda a operação. E eu comecei fazendo tudo, porque como eu já sabia mexer em Photoshop, editar foto e tudo, né, desde a Era a tua época de área, faculdade e tal, Legal. então eu tinha essa ferramenta na minha mão, comecei a ver, pô, como é que o pessoal que faz as fotos bonitas, que eu acho que é um negócio que agrega bastante, porque o cara, primeiramente, ele vai ver o seu trabalho, a qualidade percebida vai começar nas fotos, né? Então, você começa a estruturar uma qualidade em cima já das fotos, né? Dos anúncios. Então, eu sempre fui muito criterioso com isso, e aí eu comecei a ter um padrão de trabalho, fazia as fotos, fazia muito as fotos ali no bairro Belvedere. Tem muitas ruas ali para dentro do bairro, tem ruas arborizadas e tal, bonitas, e aí fazia lá. Pegava, levava para casa aquele material, editava, né, dentro de um padrão ali que eu comecei a criar, perceber que era melhor, né? E aí depois, cara, anunciava Instagram, etc e tal, alguns subia no Webmotos, ia trabalhando dentro do network mesmo, e aí fazia a venda, então tinha toda a parte de negociação ali, entre quando o carro consignado, né, você tem o dono do carro, e ele tem ali as suas percepções sobre o mercado, às vezes erradas, às vezes é difícil de você conseguir trazer o resultado que o cara quer, porque está um pouco acima do valor de mercado, então ajustar comissão, né, você vai caminhando ali para chegar num escopo ali do negócio que vai funcionando. E aí, depois tem pós-venda.
Então, assim, eu fazia a captação do carro, fazia o material fotográfico do carro, fazia às vezes uns videozinhos, sempre tinha meus amigos aí dos vídeos que sempre me ajudaram, né? Gigante, Johnny, Cadu, PH, entre outros. E aí ia rompendo, aí eu aprendi a editar os vídeos, aí eu mesmo editava os vídeos depois em casa que eu gostava de fazer isso, chegar no resultado ali que me agradava, né? E aí depois, né, pô, toda a parte comercial, pós-venda, Legal. então assim, tudo eu que fazia, né? Então demanda muito tempo, e aí você não consegue também ter muito volume, né? E aí chegou num determinado momento que eu comecei a perceber que eu estava batendo no teto ali, né? Do que eu conseguia fazer. Começou a virar eu empresa, né, cara? Tudo Exatamente. você, né? Exatamente. Que é perigoso, É né? perigoso. É legal, tem vários pontos interessantes e satisfatórios, mas é perigoso. E aí depois, cara, uni com o Nametala, com o Belônia, a gente falou, pô, a gente precisa, às vezes, construir uma empresa, ter uma estrutura e juntos ali unir as forças para ter um negócio, né? Mais bem estruturado, né? E tudo. E aí nasceu a A Espetáculo Espetáculo Motors. Motors, que legal, que legal. E para você ver, né, cara, às vezes a gente vai procrastinando, né, porque a gente acha que para ter um negócio a gente precisa ter a melhor estrutura do mundo, né? Sim, E às vezes não, às vezes a gente só precisa começar, né? Então, pô, exatamente. eu não tenho um estúdio dentro da minha loja, mas eu posso procurar um bairro arborizado, com uma estrutura legal, um cenário bonito, fazer as fotos, né, cara? E às vezes essas fotos, né, muitas vezes ficam até melhores do que as próprias fotos de estúdio, né? Sim, é uma coisa que a gente manteve, né, no DNA da Espetáculo. A gente faz muitas fotos externas, né, dos ensaios dos carros que vão para anúncio, porque fica bonito, fica legal. A gente cada hora está num ambiente diferente, então tem essa dinâmica, né? E, e é um negócio que também a gente sempre tentou chegar a um nível de excelência, né, em termos de fotografia, porque envolve muita coisa que é incontrolável fora de um estúdio, né, Uhum. que é luz, pô, tá chovendo, não tá, hoje tá mais escuro, o horário, pô, tem muito sol batendo em cima do carro, então assim, isso daí sempre é um desafio, né, e aí, cara, você vai achando soluções e caminhos para manter a qualidade alta ali mesmo com tudo isso, né? E aí o PH é o nosso fotógrafo desde o início que a gente abriu a Espetáculo, tá com a gente, né? E abraçou a ideia junto com a gente e Abraçou a sempre causa. buscou isso com a gente, né? Legal. Tentar a excelência ali nessa parte do material. Bacana, bacana. E Paulinelli, voltando um pouquinho no assunto das corridas, né? Eu vejo que muita gente confunde velocidade com pressa, né? E me diz uma coisa, na corrida, isso existe? Como é que você vê hoje velocidade e pressa? E a gente pode até fazer uma analogia, né, cara? Tanto da corrida, né, quanto pro mundo dos negócios, né? Sim. Então, às vezes, a pressa é a inimiga da perfeição, né? É o jargão Exato. que a gente usa É. bastante. Então, fala pra mim um pouquinho da tua visão sobre isso. Cara, vamos lá. Se a gente jogar isso para dentro das pistas, o momento ali que mais dá um pico de adrenalina ali, de ansiedade, é Cara, deve ser muito antes legal da correr, né, velho? largada. É antes da largada. Porque levanta-se a placa de 5 minutos, placa de 3 minutos, placa de 1 minuto, né? Todo o grid formado. E aí depois 30 segundos, aí você já, cara, a adrenalina tá no pico ali, porque você fica ansioso, né, para começar ali a corrida. E aí você já prepara, né, para a largada, para você tracionar o máximo possível, né, sem fritar pneu e tudo, para caminhar o máximo possível na hora da largada. Largada na nossa categoria é parada. E aí acende o farol, os faróis vermelhos, né, em cima ali do grid. E o diretor de prova ele tem aí entre 3 e 7 segundos para desligar. Então essa janela ali você fica esperando na hora que desliga, tempo de reação e largada, né? E aí, dentro de uma estrutura de corrida,
Se você, larguei em quinto, não fiz uma boa classificação, mas acredito que estou competitivo a nível de ganhar a corrida, então se eu buscar ultrapassar todo mundo, eu tenho chance de ganhar a corrida. E aí vem a pressa inimiga da perfeição, que aí você tem que, às vezes, se conter para não vir com muito ímpeto, Uhum. né, para cima dos adversários ali e de repente causar um acidente que pode fazer com que você abandone a prova e aí um prejuízo disso é muito grande, porque aí você não vai pontuar, você não vai terminar, né? Então, isso daí é uma união do seu controle mental, psicológico, né? E de uma análise também fria de onde que eu vou achar uma oportunidade para fazer um ataque bem feito, né? Então, isso é claro, são características de cada piloto, né? Tem um piloto que é muito mais cerebral, tem um piloto que é muito mais voraz ali no ímpeto ali, né? De tentar ultrapassar a qualquer custo, mas sempre existe o pró e o contra. Então, às vezes você fazer uma análise de qual que é o prejuízo se der errado, né? Uhum. Se você vier com muito ímpeto ali para uma ultrapassagem que você não sabe se vai dar certo, vocês vão colidir na entrada da curva, se vai dar ruim, se vai furar o pneu, se vai, né, estragar muito o carro, você vai abandonar a corrida. Então, tem muito desse jogo, né? E a categoria que eu corro é uma categoria de sprint. Então são corridas rápidas, né, de 20, 30 minutos, onde a gente não tem abastecimento, não tem troca de pneu, não tem nada dessa parte estratégica aí É de uma vez. que a maioria aí conhece da Fórmula 1, de algumas outras categorias, né, que tem parada de boxe, troca de pneu, estratégia, uma série de coisas que influenciam o resultado, né? Então, na corrida de sprint, não. Você larga e basicamente você trabalha em voltas de classificação o tempo todo. É tirando tudo do carro o tempo todo. É mais velocidade do que estratégia. Exatamente. E aí é nisso que também entra os erros que podem custar caro, né? Então você tá ali no limite o tempo todo, tá atrás de um cara também no limite o tempo todo, muito rápido, né? Os pilotos que andam aí os 15, 10 primeiros, andam num ritmo muito forte, muito parecido, né? São pilotos de ponta ali que em qualquer outra categoria andariam muito bem. Então, cara, a galera erra muito pouco e é um engatado no outro o tempo todo. Você dá uma erradinha, o cara já bota do seu lado, e aí é pressão o tempo todo. O cara, você vê no retrovisor ali, o cara tá sentado no banco de trás do seu carro. Não, legal. E você falou que no comecinho, né, cara, de 3 a 7 segundos é o time que o organizador da O corrida, diretor o de diretor de prova prova tem pra... vai apagar o farol para largada, entendeu? Esses 3 a 7 segundos, cara, o que que passa na cabeça? Ah, cara, um monte de coisa. Eu tento me controlar de uma forma para eu me manter calmo, porque Que realmente aí é você tá adrenalina, drenado, né, é cara? adrenalina e ansiedade, entendeu? Então eu tento manter a tranquilidade e aí você vê o farol, né, os faróis vermelhos, aí na hora que ele vai apagar você não sabe, porque vai estar nessa janela de 3 a 7 segundos. Então você tem que ficar ali focado naquilo, na hora que apagar você já tem que estar arrancando o carro. E você não pode arrancar antes que é queima de largada. Queima de largada. Aí é mais um prejuízo ali Entendi. pela ansiedade, pela É. pressa. E olha que legal, né, cara? Dá pra gente fazer várias analogias, né? Porque você fala sobre a pressão, né? De às vezes estar ali pilotando a quantos quilômetros por hora? 200. Vai, se a 200 quilômetros por hora, olhar num retrovisor e ver que a pessoa tá chegando ali na tua traseira, né, cara? Então, assim, a adrenalina ela é muito forte, né? Então você tá o tempo todo sob pressão, né? Demais. E o que que hoje, cara, o esporte, né, no caso a corrida, o que que ela te ensina e o que que você extrai dela pro mundo dos negócios? Cara, o automobilismo, ele é um esporte que eu posso dizer que é um esporte que seja assim ingrato, porque tem Ingrato. muitos caras muito, muito bons que não têm capacidade,
né, financeira de repente, estar correndo de kart da forma que deveria estar, com toda a estrutura necessária para ser competitivo, né? E às vezes o cara tem um talento gigante natural e ele não consegue ter a performance. Por quê? Porque, cara, falta equipamento, falta estrutura, falta uma série de coisas por trás que custam muito dinheiro para ele conseguir performar como se deveria. Então, muita gente, cara, que poderia ser, vamos falar de uma forma mais romantizada, poderia ser o novo Ayrton Senna, Uhum. né, e que não teve a oportunidade para estar na cena na cena, né, não de Ayrton Senna, Ayrton Senna. na cena do kartismo, ou depois, né, quando sai do kart para ir para o Fórmula, não está na hora certa, no lugar certo, às vezes não consegue o orçamento para fazer uma temporada e aí abandona a carreira. Então é um esporte muito difícil e para chegar na Fórmula 1 hoje, assim, é quase ninguém, né, que chega. A gente tem o Bortoleto agora, mas, né, a gente estava sem, em 2024 a gente não tinha brasileiro, Não tinha por exemplo, brasileiro. no grid. E, cara, também o automobilismo não é só Fórmula 1. Muita gente nem segue a carreira em busca de Fórmula 1, porque realmente é muito difícil, muito seletivo, é um capital gigantesco investido até você chegar lá, até você chegar, às vezes, numa Fórmula 2, tem capital próprio, né, da família ali investindo. Então, assim, é muita grana. Muita grana. Hoje ficou muito caro, cara. Muito caro para correr. E aí, alguns buscam outras vertentes, né? Ah, o cara, pô, quero andar na Stock Car aqui no Brasil. Puta categoria, super competitiva. Tem pilotos ex-Fórmula 1 lá dentro, pilotos que andam forte em qualquer lugar, qualquer categoria, né? Ou então uma carreira fora, né? No turismo, que são os carros, né? Ou carros construídos como protótipo igual a Stock Car né? Chassi tubular e tudo, ou então carros de rua preparados para a pista, enfim. Então é um esporte muito difícil. E aí isso traz toda uma questão de quê? Resiliência, né? Resiliência. É a palavra, né, cara? Resiliência. Então, assim, cara, eu tive que ter muita resiliência, assim, no primeiro, segundo ano meu de automobilismo, que foi na Fórmula V. Cara, eu fui terminar a primeira corrida no primeiro ano que eu tive, que era o Campeonato Paulista, lá em Interlagos, todas as corridas, em agosto. Em agosto. O carro quebrava, o carro dava pau, não sei o quê. A vontade de desistir é enorme, Pois né? só que aí eu tinha uma vontade muito grande e acreditava que eu poderia ser um bom piloto. Vontade muito grande de chegar ao ponto de conseguir vencer, de conseguir ter um equipamento de ponta, equipamento que me dê condição de andar na frente e tudo, para mostrar o que eu e aonde eu poderia chegar, né? Mas também não depende só do talento natural. Então esse é que é o problema. Aí depende de uma série de outros fatores, de capital, uma série de coisas, né? Mas a palavra resiliência é muito forte no automobilismo e que você acaba modelando isso para os negócios, né? Exato. Sem resiliência, a gente não. Principalmente no Brasil, né, cara? Como é que a gente empreende no Brasil sem resiliência, né? Eu acho que é uma das principais qualidades de qualquer empreendedor brasileiro, né, cara? Com certeza. E o sucesso ele tá aí, né? No quanto você consegue ser resiliente dentro do teu negócio. Exatamente. Né? E persistente, E né? persistente. Porque você tem que persistir até você conseguir os lugares ao sol, né? Pô, legal. E Paulinelli, para você, o que separa um piloto rápido de um piloto consistente? Cara, pois no mundo do automobilismo existem pilotos que são muito rápidos, então assim, nos treinos, na classificação, o cara tá sempre ali entre os mais rápidos, mas na dinâmica de corrida, né, que você tem que ter
consistência e fazer movimentos certos, né? Movimentos certos no sentido de quê? De defender uma posição dentro da pista e também de atacar, né? Nos momentos certos. Então, tem piloto que é muito rápido, mas na hora da corrida, o ímpeto ali, ele sobe pela cabeça, o cara não consegue ter um controle, às vezes, psicológico e mental, e acaba batendo, acaba se envolvendo em muitos acidentes, né? E acaba não conseguindo ter a performance de constância de uma forma a visualizar o melhor resultado possível dentro da corrida, né? Sem correr tantos riscos, porque quando se abandona o prejuízo é grande. Então, tem o piloto que é muito rápido, tem o piloto que não é tão rápido às vezes, mas na corrida ele é constante, né? Ele vai naquela batidinha ali, às vezes, sei lá, toma 3 décimos de um cara muito rápido, mas ele não se envolve muito em acidente, ele tá sempre constante, né? Naquele tempo ali, não tem altos e baixos e acaba performando muito bem dentro de um regime de corrida. Legal. Né? Pô, legal, legal. E é legal que esse papo dá para fazer várias analogias, né, cara? De novo, né? Sou apaixonado por carro, acompanho Fórmula 1, te confesso que não acompanho as outras categorias, mas vou buscar saber um pouquinho mais, porque também deve ser tão adrenante quanto tem umas a Fórmula 1, categorias, né? E assim, ô Paulinelli, na tua visão, tá? Que momento frear é mais inteligente do que acelerar? Tá? Dentro do mundo dos negócios, porque o empreendedor, né, muitas vezes ele vai cego pela emoção, né, ele coloca o pé no freio, não olha retrovisor, né, cara, não olha quem está atrás e isso pode ser um problema, né? Sim. Então, para você, assim, em que momento você acha mais inteligente frear e não acelerar? Cara, tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? E dentro dos mundos dos negócios, isso é muito importante. Por quê? Vem naquela mesma linha, né, do automobilismo, que é você ter aquela frieza de analisar os riscos, né, e até onde os prejuízos eles podem te afetar. Né? Então, nos mundos dos negócios, às vezes você vem com muito ímpeto, quer fazer negócio a qualquer custo e tal, e, cara, pode chegar ao ponto de ter um pênalti forte, né? Então, assim, no meu ramo de carros, cara, tem uma série de fatores que a gente tem que analisar e botar dentro de uma caixinha, né? E entender qual que é o risco daquilo ali. Pô, beleza, nossa, vou ter uma margem gigante nesse carro aqui, vou comprar a qualquer custo, só que aí você não olha o carro no detalhe, e aí de repente o carro tem uma manutenção muito grande para ser feita, e aí você não viu aquilo, você foi no ímpeto ali, né, de fazer um negócio, puta, vou ter uma margem de 20% nesse carro aqui. E aí, às vezes, você não olhou o carro da forma adequada, e o carro tem um problema de câmbio ali que vai te custar 30%. Entendeu? Então você vai perder 10, né? Você não vai ganhar 20. Então isso daí é um dos vários exemplos, né? E até mesmo parte de documentação, que é um negócio muito, muito importante dentro do meu negócio, porque você pode pegar um carro que vai entrar um impedimento judicial, né? Pode pegar um carro que você não vai conseguir transferir o carro, né, para o seu nome ou para o nome do seu cliente, por conta de alguma pendência do antigo proprietário. Então, assim, são vários pontos onde você... Opa, peraí, deixa eu dar uma freada, porque aqui tem uma red flag aqui. Tem uma pegadinha, né? no caminho, né? Então é muito importante você avaliar todos os riscos e trazer isso para dentro ali da pauta para você não, né? Às vezes você vai acelerar na curva errada, né? E vai passar reto. Então, tem que ter muita cautela, né? Lógico, o empreendedor, o empresário que vislumbra algo muito grande, de sucesso, ele toma risco, né? Não tem jeito. Toma risco. Mas você tem que tomar risco de uma forma inteligente e, se possível, o máximo calculada. Isso né? tem que ser controlado, né? Tem que ser controlável. E aí, quando você começa a navegar nisso, você começa a ser mais assertivo, né? Às vezes você não vai
buscar margens absurdas, gigantes, é uma vez ou outra, né? Mas manter mais num negócio ali, num ambiente mais controlado ali de risco, né? Legal. E qual foi o carro mais caro que você já vendeu? Carro mais caro? Cara, a gente vendeu uma Lamborghini de 1.380.000 semana passada. Semana passada, aquela, uma pérola que tava lá? Isso, Pô, você não esperou eu comprar, né, bicho? Pô, você podia ter mandado sinal, tá né? vendo? Aí você não pediu, você não me contou que tinha que pagar, pô. Carro lindo, lindo, $1.300.000. maravilhoso e... cara, já vendemos nessa faixa aí, tá? Até 1.300.000. até 1,5 milhão aí. Foram os carros mais caros, mas o nosso objetivo é esses carros serem a média, né? E a gente alcançar voos muito maiores aí, né? Carros de 4, 5, 10, 15 milhões, Legal. Esse é o objetivo. E para você, assim, vamos lá, um cliente que fez a aquisição de um carro de 1 milhão e... 1,5 milhão, vai, né? 1,5 milhão de reais. O que você acha, cara, que foi o ponto de conexão entre você, Paulinelli, com a tua agência e esse cliente para que ele decida comprar esse carro com você e não com outra agência, com outra pessoa? Tá aí um assunto, cara, que tem uma complexidade gigante que a gente vai ficar aqui conversando muito tempo. Pô, estamos com tempo, hein? Mas... Traz uma cerveja para mim, por favor. Mas o que acontece? Quando você entra nesse mundo de high ticket, podemos dizer, né, você é muito mais complexo e até mesmo para você achar um vendedor, né, para você começar a crescer o negócio, escalar o negócio, você achar os vendedores certos para esse mercado é muito difícil, cara. Muito difícil, porque o cara tem que estar um pouco mais mergulhado dentro do que essas pessoas de high ticket costumam fazer, aonde que eles frequentam e tal. Então o cara tem que estar frequentando um pouco o mesmo espaço, o mesmo métier, né, dessas pessoas e falar a mesma língua, né? Então assim, vai desde de uma questão de posicionamento, de postura, como você se veste, como você fala, né, como que você entra nesse espaço e você é reconhecido de uma maneira, pô, esse cara é um cara que entende do que está falando, esse cara é um cara bem posicionado, esse cara é um cara, pô, bem educado. São uma série de fatores e qualidades que fazem você conversar, né, bem com essas pessoas. E aí vai uma série de coisas, né? A gente pode falar que, pô, de rapport, de uma série de coisas, de técnicas de venda, né, de posicionamentos ali, que te trazem, né? O cara, às vezes, ele vai comprar até mesmo você antes de comprar o carro. Exatamente. Né? Você é a vitrine do teu negócio, né? Exatamente. Então o cara, ele te compra, às vezes, antes mesmo de comprar um carro com você. Então isso com certeza é muito, muito importante, né, em qualquer área comercial, mas no high ticket existem uma série de exigências a mais ali que você tem que estar ligado Isso ali, conta né, muito, para né, cara? estar... A gente fala que o negócio, né, ele precisa ser congruente, né? Então, por exemplo, não adianta eu querer vender, por exemplo, uma casa de luxo como corretor, né, e atender o meu cliente de Fiat Uno. Exato. Né? Não tem congruência com o negócio. Isso. A mesma coisa você, né? Vende um carro de 1,5 milhão de reais, não dá para o teu vendedor atender o cliente de chinelo e bermuda. Exato, né? A congruência ela é muito importante na frente do negócio. Né? Que é um pouco da questão da conexão também, né? De tudo isso daí. Tá tudo fazendo sentido. Tá tudo interligado. E eu vejo que, assim, a Espetáculo hoje, né? Eu acompanho você no Instagram, enfim, né? Conheço bastante a tua loja, já estive lá em algumas outras oportunidades. E eu vejo que vocês fomentam muito eventos de networking, né? O quão importante o networking ele é para o teu modelo de negócio, né? Até porque é um negócio extremamente high ticket, né, cara? Sim. Então, hoje a gente fala de uma venda de um carro de mais de 1 milhão de reais, inclusive consignação, né? Então, tem pessoas que deixam carros de mais de 1, 2 milhões de reais dentro da tua estrutura. Exato. Né? Então, por que hoje você fomenta tanto o networking e o quanto isso é importante para o sucesso do teu negócio?
Cara, é um negócio que a gente até, eu falo muito com os meus sócios, com os funcionários da Espetáculo, a equipe como um todo, né? Que a gente até aproveita pouco o espaço que a gente tem, É muito né? grande lá, né, cara? A nossa estrutura, pelo Instagram, né? A maioria das pessoas que vão lá a primeira vez fala assim: caramba, não sabia que era tão grande, porque o pé direito é muito alto. Tem o primeiro andar ali onde ficam os carros, no segundo andar tem os escritórios, tem toda aquela ilha de relacionamento ali, Ali era né? uma cervejaria, não era? Alguma coisa Não, assim? ali Não. era uma Caravaggio, que era Carvalho. galeria de arte que virou um espaço de eventos. Ah, Então legal. fazia casamento, formatura, né? Uhum, legal. Eventos de festa e tudo. É, e aí, cara, no dia a dia ali, aquele batidão de trabalho e tal, né? Igual hoje, que eu falei pra vocês, cara, não sei como é que eu consegui chegar aqui a tempo, porque tiveram alguns clientes que tomaram muito tempo ali de forma presencial na loja, né? E você precisa se entregar pra eles, né, É, cara? Não tem mas jeito. assim, que bom, porque hoje tiveram duas vendas legais, que foi o Nissan GT-R, que deu Pô, que muita bacana. repercussão, a gente anunciou o carro semana passada. Aquele pretinho que chegou lá, É, eu vi a foto do foguinho saindo do é, escape. fechamos o carro hoje e também um Cayman GTS. É, então, aí, cara, um monte de ligação não atendida, porque você tá ali no presencial com o cliente, né? Às vezes te toma muito tempo. Isso, e aí, pô, mensagem no WhatsApp, um monte sem responder. Aí eu precisava fazer uma ligação de um outro negócio que eu precisava alinhar com o cliente. E aí não tinha tempo de ligar para o cara, tinha que ligar para o outro, aquela coisa toda. Então, assim, hoje foi um dia super corrido, né? É, me estendi aqui nesse assunto Do networking, o do porquê que é. network. Aí, essa correria faz com que a gente, às vezes, não tenha tempo de organizar um evento de network, que é o que a gente deveria estar fazendo com um pouco mais de frequência, né? Então, é uma vertente, um braço que eu acho super importante. Por quê? Porque você está aproximando a sua conexão com algumas pessoas, que às vezes você tem uma conexão ainda muito fria, um pouco mais longe e tal, muito pautada no profissional, né, e não tem muita proximidade pessoal, e também para algumas pessoas que já estão no seu network, que às vezes levam um primo, levam um amigo para lá e você começa a abranger, né, e aumentar esse network, essa estrutura de pessoas ali, né, relacionadas dentro do seu negócio. Então, isso aí é de extrema importância, né, para um negócio desse, porque, pô, por exemplo, essas duas vendas que a gente fez hoje foram clientes, né, clientes que já compraram com a gente antes, que já venderam carro com a gente, né, clientes de carteira, podemos Uhum, dizer, e isso é muito importante, é, entendeu? Eu não posso depender só de um cara lá de São Paulo que eu não conheço, um cara lá de Curitiba, com um cara certeza. lá de Porto Alegre, que às vezes vai vir através do Uhum. Instagram, da loja, ou através do Web Motors e tal. A gente tem que trazer para perto porque o cliente mais próximo, aquele cliente que te indica, te recomenda e que compra com frequência, né, que vende os carros, confia, né, nessa relação de compra e venda e tudo, é muito importante. Então, se você aumenta o seu network, você está aumentando as suas possibilidades de novos negócios. E é legal, né? Porque assim, existem negócios e negócios, né? Então a gente tem produto de prateleira, por exemplo. Eu tenho esse caneco que custa, sei lá, R$ 50. Então, se um cliente for impactado por isso aqui na internet, ele vai arrastar para cima, vai gerar um Pix ou vai passar o cartão de crédito e vai comprar. Agora, tem muito produto que é intencional, né? Então, assim, a gente realmente precisa criar todo um cenário para a venda daquele produto, né? E eu acho que muitos empreendedores, eles erram muito com isso, né? Eu sou a pessoa que eu sempre levantei muito a bandeira da conexão, do networking. E eu acho que a maioria dos meus carros, né? Que o Felipe já me vendeu, né? Eles vieram justamente porque eu criei uma conexão muito forte com eles, né? Sim, E, então, assim, essa estratégia de trazer o cliente para perto, né, ela funciona muito, né? demais. E as pessoas erram muito em gerar conexão e gerar valor também para o teu cliente, né? Porque muita gente faz a venda
esteira, né? Beleza, já vendi, segue teu caminho e eu vou seguir o meu. Pelo contrário, né, cara? Foca naquele cliente que você fez a primeira venda, porque você tem um cliente eterno, né? Então, Exato. sempre que ele for trocar de carro, a primeira pessoa que vai vir na cabeça dele vai ser você, porque você se aproximou, porque você gerou conexão, né? E você não fez só uma venda de um produto, né? Você gerou uma experiência para aquele cliente, né? Isso aí conta Isso demais, aí. né? A questão das experiências também são super importantes, que é um negócio que a gente está querendo evoluir para assim, pô, vamos reunir, sei lá, 8 clientes, 10 clientes, né? E todo mundo vai encontrar na loja, a gente vai fazer uma viagem, sei lá, para Campos do Jordão, que lá tem o Cardê Museu, vamos conhecer o Cardê Museu, ficar no hotel lá, o Hort, eu acho, e aí, pô, vamos fazer uma experiência gastronômica também, e depois voltar em 2 dias. Então, assim, essas experiências também, né, são muito legais e aproximam muito também as pessoas, e querendo ou não, geram. A gente vai postar no Instagram, gera aquela vontade de pertencer àquele grupo, de estar ali, de, Exatamente. pô, viver isso também, né? Pô, qual que é o próximo? Quero ir. Então, essas coisas aí eu gosto bastante e é um negócio que a gente tem que trabalhar para ter isso dentro ali do ecossistema ali da espetáculo, né? Eu acho super importante. Então, assim, é, networking, experiências, com certeza são assuntos que precisam estar sempre em pauta, serem lembrados e serem executados, Legal. né? E esse senso de comunidade, né, cara, isso vende muito, né? E Demais, independente do produto, né? Eu falo que assim, antes de cair no mercado digital, não sei se eu já cheguei a comentar com você, mas eu trabalhava no ramo de turismo, né? Então Ah, é? trabalhei durante 12 anos com turismo de aventura, né? Ah, que massa. Então eu era guia de alpinismo, guia de trekking, né? Trabalhei em 28 países, né? Então, assim, a gente vendia Legal. pacotes de viagem que chegavam a custar US$ 10.000. US$ 10.000. Então, você imagina só, a pessoa pagar em torno de 50, 60 mil reais para ir para a montanha passar perrengue, né? Então, assim, como é que você convence uma pessoa dessa a viajar, né? Como Uhum. é que você convence uma pessoa dessa, inclusive, continuar adquirindo e comprando mais produtos dentro da tua esteira, né? E a gente sempre quebrou essa barreira formatando esse senso de comunidade, né? Uhum. Porque você atrai a pessoa por um interesse que ela já tem ali muito explícito, que seja o carro, que seja a viagem, que seja algum outro produto high ticket, né, cara? E ali você passa para ela a segurança e o conforto de estar dentro de uma estrutura que ela não é acolhida só por você que é empreendedor, mas por outras provas sociais também, né, cara? Outras pessoas que já consumiram o teu produto. Exato. E eu acho isso muito legal porque isso fideliza muito, né? Com Então, eu certeza. já tive clientes, cara, na minha época de guia de montanha, que já consumiram 4, 5, 6 viagens comigo, né? E justamente porque eles se sentiam dentro de uma comunidade, se sentiam acolhidos, e não era só mais uma compra de produto, né? A mesma coisa aconteceu comigo com carros, né? Então, o Felipe já deve ter comentado com você. Acho que eu fui a pessoa que mais botou dinheiro no bolso do Felipe, hein? Mas brincando É, assim, cara, mas nada, foram em torno de 6, 7, 8 carros que eu já comprei na mão do Felipe, né? E por quê? É justamente a confiança, a segurança, né? A exatamente. forma com que ele conduz o negócio com transparência. Então, isso vai Isso é fidelizando, né? muito importante porque o mercado é, tem sua prostituição, Tem né? muito. Podemos dizer. Então, E tem assim, muita sacanagem também tem nesse muita mercado, né, cara? sacanagem. Então, muito cara que é, quer levar vantagem o tempo todo, né? Que não trata as coisas com transparência. Então, assim, eu gosto de ser parceiro dos meus clientes. Então, se eu sempre conseguir fazer um negócio justo, né? Onde eu tenho a minha parte do meu trabalho, que é super importante, que tem o seu valor, o cliente ele está comprando um carro no preço legal, no preço médio de mercado, é um carro que a gente validou, né, com laudo cautelar completo, fez uma preventiva na parte mecânica, analisou tudo. Então, assim, você está vendendo tranquilo, que você está vendendo um bom produto para o cliente, está no preço certo, né? Você tem a sua
a sua comissão do seu trabalho, que tem que ser valorizada, né? Se você faz ainda todo esse processo da forma mais correta possível, e aí, cara, todo mundo fica feliz. Com O certeza. cara vai querer comprar de novo, ele vai querer anunciar com você, ele vai confiar em você, né? E vai colocar, querendo ou não, são bens de alto valor, né, na sua mão para você conduzir aquilo ali para ele da melhor forma possível. Então é isso, é você resolver a vida do seu cliente de uma forma justa, honesta, né, transparente e que traga segurança para ele, que você consiga trazer o que ele precisa. É. Né? E até porque, né, cara, quem consome esse tipo de produto, né? Vamos falar dos carros de luxo, né? Normalmente não tem tanto tempo, né? Então precisa muito fazer uma compra segura e de confiança, né? Exatamente. Porque hoje uma pessoa que vai fazer a aquisição de um carro de 2, 3 milhões, ela não tem tempo de pegar um carro, levar num lugar para fazer um laudo, enfim, nem tem muito É disso, né? todo Mas um levar para um processo, mecânico né? e não tem, né? Que gera que o cara tem que ter não só tempo, mas ele tem que entender exatamente o que ele está fazendo, onde ele está entrando, por conta dos riscos Uhum. que são, né, que estão à volta de toda essa transação comercial. Né? É. E Luca, fala para mim uma decisão errada que te ensinou mais do que uma vitória. Hum, Essa é aquela de coçar a cabeça, né, é, cara? é. Cara, é claro que a gente tem que estar o tempo todo analisando, né, o que a gente fez de certo, o que a gente fez que gerou um resultado positivo, modelar e replicar aquilo ali, né, em cima de uma série de análises, né, para você cada vez mais ter mais assertividade no dia a dia, né, é o dia a dia que molda todo todo negócio ali no médio e longo prazo. Né? E aí você também ter a maturidade, né, de analisar os erros. Pô, cara, aqui eu errei. Ah, vou comprar um carro que eu acredito, o carro vai dar 12% de margem, vai vender rápido, tem uma liquidez legal, vou fazer um trabalho bacana, esse carro vai embora rápido. Aí o carro dura 6 meses no estoque, às vezes o preço do carro cai, desvaloriza nesse tempo, e aí, putz, cara, meu dinheiro está empregado aqui nesse carro, podia estar usando esse custo de oportunidade para outros veículos, entrei mal, errei. Aí depois você fazer toda uma análise de por que eu errei. Ah, eu comprei o carro num valor mais alto do que deveria ter comprado num valor um pouco mais baixo. Foi o preço que fez o carro, né, agarrar, digamos, no estoque. Então, assim, é uma série de análises que a gente vai fazendo. Se eu for falar do maior erro, difícil de eu buscar na memória aqui, porque eu posso estar sendo injusto É. com vários outros erros. Você já comprou algum carro na emoção e depois você falou, putz, fiz merda, cara, não deveria ter entrado nessa. Ou não? Cara, é difícil a gente errar a esse ponto, né? Porque você já está mergulhado no mercado, você já entende o que é cada um dos carros, né? E aí, é claro que também a gente já trabalha com carros de muita qualidade, então você já exclui uma série de carros ali que não estão dentro do perfil de qualidade, e isso te ajuda também a ser mais assertivo, né? Ah, você perde algumas oportunidades, porque às vezes tem um carro ali que, puta, não teve histórico de manutenção bacana, um risco, ou então o carro esse carro aqui já bateu, cara. Então a gente vai excluindo essas coisas para ter mais assertividade nesse ponto. E aí a parte mercadológica é difícil, às vezes, claro, você entra um pouquinho errado, o carro, né, fica um estoque um pouco mais de tempo e tal, você não consegue a margem prevista, né? Você começa a tomar a famosa canelada ali, né? Os caras Canelada, né? querem pagar mais baixo e por aí vai. Então, assim, claro que a gente erra, né? Mas são pequenos erros, né? Ainda não tivemos nenhum grande erro ali na espetáculo. Espero
continue assim, continue assim, né? Mas, claro, pequenos erros a gente tem o tempo todo. Não, E aí legal. você vai moldando, modelando aquilo ali e levando para uma trajetória de mais assertividade. Não, legal. E assim, né, na minha visão, né, nenhum piloto corre sozinho, Sim. né? E nenhum negócio também cresce sozinho, né? Exato. Então, falando um pouquinho de equipe, né? E aí vamos trazer um pouquinho mais ali pro teu mundo de corrida, né? Qual a importância para você em ter um time ágil, tá? E como você prepara o seu time para as grandes corridas? Cara, isso daí é um desafio muito grande, porque não adianta chegar o melhor piloto do grid, um dos caras mais rápidos do grid e tudo, mas se você não tem toda a estrutura por trás em sintonia da alta performance, né? Então, você precisa, se você quer alcançar o primeiro colocado, não é com uma equipe mediana que você vai alcançar, porque é muito competitivo. É muito competitivo. É né? 1 décimo, é 2 décimos, é 3 décimos, daí Uma é um fração piscar de faz. olho, cara, entendeu? E que fazem a diferença. Então, você buscar uma equipe com bastante experiência, que já viveu, né, tempos difíceis, que aprendeu com os erros e que foi aperfeiçoando ali a receita para chegar num determinado ponto onde você fala, puta, isso aqui, o carro tá bem preparado, o carro está no caminho certo, o motor, eles já extraíram o máximo possível dentro do regulamento, né? A gente já conseguiu o chão do carro, alinhamento, amortecedor e tal, a melhor receita possível. Então isso é muito difícil de chegar, né, na altíssima performance, porque realmente é muito competitivo, né? Tanto de boas equipes, bons preparadores, bons mecânicos, né, por trás ali, hoje tem telemetria, tem parte de engenharia, uma série de outras coisas atreladas, e isso tudo precisa conversar com extrema qualidade para você ter um equipamento confiável que já está muito bem acertado, porque aí depois só depende de você dentro da pista. Legal. Né? Então isso é importantíssimo, é fundamental. Né? E assim, vamos puxar agora essa mesma pergunta para o mundo corporativo, né? Como é que você acha que a corrida ela pode auxiliar empresários e até você mesmo, né, a ter um time de excelência dentro do teu mercado de atuação? Cara, fazer uma conexão disso assim de forma muito objetiva é difícil. Então é um negócio um pouco mais abrangente ali, né, para a gente aproveitar uma coisa ou outra. Mas quando você busca ter um negócio de alta performance, que você busca estar entre os melhores do mercado, você busca ter um dos melhores atendimentos para os seus clientes e tudo, você tem que ter um time bem alinhado também com essa cultura, né? A cultura de alta qualidade, de alta performance em todos os detalhes. E aí, claro, é difícil você chegar no ponto de afinar tudo isso, né? De pegar cada detalhe ali da equipe, do processo, da estruturação da empresa, o que cada um tem que fazer, por que é importante fazer dessa e dessa forma e ir por esse caminho, porque a gente tem os maestros e tem toda a orquestra ali, né? Hoje a Espetáculo é uma empresa, posso dizer, pequena, né? Não são muitos funcionários, ao todo ali em toda a operação hoje são 8 pessoas e temos alguns parceiros comerciais, né, que completam ali a estrutura, posso dizer, do time. E, cara, é muito importante cada um fazer o seu trabalho de uma forma excelente, porque aí juntos a gente vai conseguir chegar no resultado que a gente almeja, que a gente quer entregar para os clientes. Né? Então tem que estar todo mundo muito bem alinhado. E quando fraqueja, o time tem que puxar ali, vamos te ajudar, vamos indo junto ali para a gente manter a excelência, né? E você? Você é um cara que gosta de correr risco? Cara, eu posso dizer que
eu não sou aquele cara que gosta de correr todos os riscos, não. É. Mas é, corro risco sim, porque em muitas ocasiões de oportunidade, elas têm que ter uma tomada de decisão muito rápida, né? Você tem que analisar todos os riscos ali de uma forma muito rápida e falar, cara, eu acredito nisso por conta desse fator. Então eu vou tomar uma decisão aqui e é uma decisão de risco, né? Às vezes você vai comprar um carro onde vai comprometer quase todo o seu caixa, seu orçamento. Você vai ficar sem caixa, mas, cara, essa oportunidade aqui eu não vou perder. Eu acredito nela. É um risco que você tomaria. Então, esse tipo de risco eu gosto de tomar, porque se o cara almeja chegar num patamar ali muito alto, ele tem que tomar decisões de risco para alcançar, né, posso dizer assim, o extraordinário, né? Então, sim, eu tomo riscos, mas na grandíssima maioria dos casos são riscos muito bem calculados também. Pô, legal, legal. E fora das pistas e fora da espetáculo, né? Fora da tua empresa, quem é o Luca Paulinelli? Cara, hoje é claro que a minha agenda está muito complexa porque eu estou destinando muita energia para espetáculo, para crescer a empresa. É nova, né? Espetáculo, né, cara? Isso, a gente está ainda indo é muito pro nova, né? mês Décimo mês. de loja aberta, né? Uhum. Então, uma loja que não completou nenhum ano de existência. E, cara, a gente abraçou um projeto muito grande, muito forte, com uma carteira de clientes de pouco tempo, né? E é uma empresa que não tem um capital extremamente agressivo para entrar ali no âmbito ali de carros de altíssimo valor, né? Então tem uma série de coisas que a gente tem que buscar alcançar, né? Mas estamos indo muito bem, acredito, e assim, a gente está num mercado, cara, de alto nível demais, né? E altamente competitivo, né, Muito cara? competitivo. Então, assim, tem empresas de 20, 30 anos consolidadas no mercado, empresas gigantes, que têm suas excelências, né, em todo o processo. Então, assim, tem gente muito boa no mercado. E a gente tá no meio desses tubarões aí agora, né? E é legal, né, cara? Porque assim, se a gente falar de, sei lá, vamos falar de 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Um cliente que às vezes fizesse uma aquisição de uma Ferrari ou de uma Lamborghini, normalmente seria uma pessoa um pouco mais velha, dos seus 40, 50 anos de idade, empresário, né? Já com uma carreira totalmente bem consolidada e bem estruturada, né? Sim. E nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, isso mudou muito, né, cara? Hoje, às vezes, acredito eu que devo bater na tua porta a molecada de 20 e poucos anos fazendo aquisição desse mesmo modelo de veículo, né? Exatamente. Como é que é isso para vocês, cara? Como é que foi essa transição de mercado para vocês também? Como é que vocês acompanham essa transição de mercado? E você olha isso de forma benéfica hoje? Porque a gente acaba acompanhando, né, cara, alguns noticiários, enfim, coisas que acontecem, né? E lógico, a gente sabe que tem muita coisa que é fake news, né, que não acontece, e tem muita coisa que a gente sabe que é a realidade, né? Então, por exemplo, recentemente eu li uma matéria, né, você pode até me confirmar, falando sobre a Porsche, né, do quanto a Porsche perdeu valor de mercado porque o público da Porsche mudou. Porque antigamente, quem comprava uma Porsche, né, era executivo, né, era uma pessoa bem-sucedida. E hoje não, né, é o carro preferido dos influenciadores, né, e da galera que trabalha com a internet, né? Sim. Como é que é isso aí para vocês? Cara, com certeza o mercado ele deu uma boa aquecida ali por conta da pandemia, Uhum. porque muita gente começou a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Pô, cara, e se eu pegar esse vírus e morrer? Aí o cara, caramba, eu não realizei meus sonhos. Puta, não comprei minha Ferrari, não comprei minha BMW, minha Porsche, minha Lamborghini, ou seja lá o que for, né? O sonho que a pessoa almejava. Ele fala, puta, eu tenho já um patrimônio considerado aqui guardado. E se eu morrer, cara, por conta desse vírus?
E aí, o pessoal também parou de viajar por conta do coronavírus, é, ficou mais recluso, ficou mais reflexivo, né? E aí muita gente começou a falar, cara, eu preciso realizar meus sonhos. E as pessoas que são ligadas mais no automóvel, né? No sonho do automóvel, eu sinto que eles começaram a querer realizar aquilo. Legal. E aí o mercado como um todo, ele deu uma aquecida nesse sentido. E outro fator também é o mundo digital, né? Acelerou muito, né, cara? Acelerou demais. Muita gente que não tinha condição ou que, sei lá, no início dos anos 2000 jamais teria condição de ter um Porsche, de ter, né, um carro esportivo, um super esportivo, começaram a ter condição por conta da internet, né? Que começou a gerar novos milionários numa escala de forma Absurda, né, cara? exponencial, né? Então isso daí com certeza aqueceu muito esse mercado. E aí a Porsche em 2020 começou a produzir um número de carros maiores do que antes produzia. Foi absurdo, né? E aí começou a ter aquela fila de espera, começou a ter ágio nos carros, o cara pagava lá 550, 600 mil no carro e vendia por 700, 750, 800. E gente querendo furar a fila, né? Exatamente, porque todo mundo estava querendo comprar e não tinha oferta suficiente para aquela demanda, né? Então isso daí iniciou em 2020, 2021. A Porsche entrou, né, mais forte nos carros ali, os SUVs, né, os Macans, Cayennes também. O pessoal começou a achar mais tranquilo adquirir esses carros, sem muito medo da manutenção, dos custos e tudo, né? Então o pessoal entrou muito no mercado dos Porsche, realmente, de 2020 para cá. E aí essa parte do digital com certeza aqueceu muito esse mercado. Muito. Porque antes cara, a gente pode dizer aí que antes eram os old money, né? As pessoas famílias, pessoas que sempre tiveram dinheiro, sempre tiveram muita condição financeira, os famosos novos ricos, né? Que às vezes, cara, construíam uma empresa e, cara, alavancava muito rápido, crescia muito rápido, começava a ter dinheiro de uma vez e antes nunca tinha tido e começa a comprar as coisas. E os altos executivos, né, de grandes empresas que tinham condição financeira. Então o mercado era muito, assim, muito grande para esses perfis de pessoas. E aí hoje não, hoje tem às vezes moleque lá de 18, 19, 20 anos ganhando muito mais dinheiro do que grandes executivos, né, do que muitos empresários grandes por conta do digital. Então a dinâmica dos compradores mudou muito, né, nessa questão. E aí falar posicionamento da Porsche. Porsche antes vendiam poucas unidades, né? Se era a gente for pegar, né? Muito exclusivo, né? Quase ninguém tinha, quase você nunca via, né? E aí, depois de 2020, isso mudou de uma forma bem consistente. A né? curva foi exponencial. E aí começou muita turma aí do digital e tudo, e diferentes perfis, né, que nunca tinham tido Porsche, etc., começaram a entrar nesses carros, né, e começaram a comprar os carros e aí aparecer uns vídeos viralizados na internet com Porsche e tal, aquela coisa, porque é aquele primeiro patamar, né, tem Audi, BMW, Mercedes, e aí tem o Porsche, que já é um carro assim, tá acima desses. É uma entrada premium, né? Vamos falar assim. Mas que não é ainda uma Ferrari, uma Lamborghini, McLaren, etc. Então, e é acessível, digamos, né, o Porsche, em comparação a esses outros carros mais high ticket ali. Então, popularizou. E a fábrica estava na pegada ali para produzir muito carro. Então, foi isso, né? Acho que a respeito dessa questão do mercado é isso. E, cara, para a gente em número de vendas, com certeza isso ajudou o mercado. Né? E você vê, né, cara, que pós-pandemia, né, com essa hype do digital, até o número de agências, né, de carros premium, o quanto aumentou, né? Então, pô, a gente falar de Belo Horizonte, né? Quantas agências de carro de luxo, né? Hoje em Belo Horizonte. São muitas agências, né? E aí muita gente abriu o escritório, começou a trabalhar com carro.
né? E foi indo, o mercado foi aceitando. Então, tem muitos players no mercado que antes não tinha, Pô, né? que legal. Esse número de players. Que legal, que legal. Eu acho que assim, né, cara, tem papo pra muito tempo, né? Eu acho que vou ter que te convidar a voltar pra você contar mais um pouco da tua carreira pra gente de corredor, né? Acho que dá pra gente falar muito sobre carro, né, cara? Demais. É paixão de todo homem, né, cara? E brasileiro principalmente, né? Eu falo que assim, todo brasileiro começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, a primeira coisa que ele faz é trocar de carro. É trocar de comprar carro, um né? carro mais, É. mais premium, um carro mais top ali, melhorar nesse quesito. Porque Pô. é um bem de consumo desejável demais, né? Pô, legal, legal, né? E assim, cara, pra gente começar a encerrar, tá? Eu queria que você desse uma olhadinha lá para aquela câmera ali e trouxesse um pouquinho da tua expertise de corredor, né? Então, assim, tudo que você aprendeu dentro das pistas, tá? E dentro do empreendedorismo, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o empresário que está naquele momento de acelerar. Então o cara está consolidando o seu negócio e está naquela fase agora de botar os 2 pés no acelerador e ir com tudo. O que você pode deixar de insight para essa pessoa? Ó, primeiro ponto, é sempre imprescindível a gente se preparar para os grandes desafios, né? Porque nada é fácil. Você tá em alta performance no esporte, você tem que mergulhar dentro daquilo, você tem que viver aquilo, você tem que se preparar para aquilo da melhor forma possível, né? Buscar como se preparar, né, da melhor forma possível e depois colocar de forma disciplinada em prática tudo aquilo que você está estruturando, né, para chegar num ponto de alta performance, de alto desempenho. E aí, quando você se prepara, você analisa os riscos, analisa qual que é o caminho que você deve tomar, que é o caminho mais assertivo para alcançar o objetivo, né? A execução ela é imprescindível. Então a gente tem que focar muito na execução depois de ter todo esse preparo, né? Errar, obviamente, tentar errar o mínimo possível, mas quando erra, tem que ter a maturidade para aprender com aquele erro, para você estar sempre em evolução, né? Ter a humildade de ser um aprendiz, porque todos os dias a gente pode aprender alguma coisa a mais para se tornar uma pessoa melhor, né? Então tem aquela frase do todo dia 1% melhor, Todo né? 1% melhor. Isso daí é uma coisa que eu tento levar para o mundo dos esportes e para o mundo dos negócios, para a gente estar preparado para vivenciar a alta performance, né? Acho que é isso. Legal, né? E eu acho que, assim, pra mim, os 2 maiores aprendizados nesse bate-papo com você, né, cara? Eu acho que, primeiro, né, alta performance não aceita improviso, né? Então a gente precisa realmente ser muito coerente, né, cara, nas decisões e no que a gente faz, né? E eu acho que também, assim, né, frear na hora certa também é uma baita decisão, Com né? certeza. Então, muitas vezes a gente solta o carro na banguela, né? A gente esquece de olhar pro retrovisor e a gente esquece que tem aquele pedalzinho ali do meio, né? Para quem dirige carro manual e da esquerda para quem dirige carro automático, né, cara? Que é o freio, né? E às vezes é importante, né, cara, parar, respirar um pouquinho e tomar as decisões de forma mais coerentes, né? Independente se é uma corrida, né, cara? Ou dentro do mundo dos negócios, né? Isso aí, cara. Acho que é isso. E pessoal, a gente chega ao fim de mais um episódio. Acho que para mim um bate-papo extremamente enriquecedor. Quero agradecer o Luca Paulinelli pela colaboração, pela contribuição, pelos insights, tá? E de novo, eu acho que era papo para a gente continuar estendendo aí, mas já são quase 10 horas da noite, né? Deve estar cansado também depois de um dia batido. Mas, Paulinelli, obrigado pela presença. Espero te receber outras vezes e espero que também tenha feito sentido para você estar presente com a gente aqui no Cicast hoje. Cara, só agradecer. Foi excelente o nosso bate-papo. Como você disse, a gente podia estender aqui para as 11, meia-noite, 1 da manhã e por aí vai. Tem muita coisa aí para colocar em pauta. O papo foi super, como você disse, enriquecedor,
né? Para mim também é muito legal, porque você exercita um pouco a mente numa linha ali que foge um pouco do cotidiano, né? Do dia a dia. Isso é super legal. Com certeza agregou muito para mim esse bate-papo e espero que tenham gostado, né? E que a gente possa ter novas oportunidades para colocar mais coisas legais aí em pauta. Boa, então é isso, pessoal. E se para você esse conteúdo fez sentido, eu te convido a compartilhar o link desse episódio com os teus amigos, com a tua família, que eu tenho certeza que tem insights muito valiosos. Paulinelli, obrigado. Valeu demais. E espero te receber numa próxima aqui no Cicast. Obrigadão, Fechou? tamo junto. Pessoal, valeu. Valeu.